Salve aí, pessoal, Carro e Cars. Olha quem tá na garagem, Sandero. Vamos falar de alguns carros que eu acho que foram icônicos, né? Alguns esportivos que tiveram disponíveis aqui no mercado nacional. Tá chovendo, tenho muita coisa para fazer, mas eu não vou conseguir fazer nada na chuva, porque o que eu tenho que fazer é na chuva. Dar uma roçada, limpar o mato, fazer umas coisas. E a gente já tá tirando algumas coisas aí para começar a montar aí pro Natal. Sandeirinho ficou bom, né? Consertou a suspensão, até agora nada, tá tranquilo. Vamos falar de alguns esportivos. Desculpa a tosse, tá? Tosse ainda fica por muito tempo, né? Tá meio bagunçado, meio aqui, porque, rapaz, com esse negócio da chuva, cara, tá difícil de fazer as coisas. Então vamos falar aqui. Eu fiz uma lista aqui, um negócio bem raiz, tá? Sabe que o canal nosso aqui não tem frescura, né, velho? Não tem edição, não tem nada. Não tem roteiro. Tanto que eu tô tendo que gravar de novo, que eu tinha esquecido desses dois carros aqui, ó. São super icônicos, né? Então vamos lá. Carros esportivos que a gente teve A lista, ela é aleatória, tá? Ela não tem uma ordem cronológica. Nem de marca, nem de nada, tá? Eu fui fazendo aqui e fui anotando. Gol GT, GTI e GTS. Então, para mim, isso aqui é um carro só, tá? Todos eles 1.8 ou 2.0. Para mim, o Gol GT 1.8 carburado é o que anda mais, tá? Eu acho que ele anda mais até que o GTI, salvo engano, porque ele não tinha limitação eletrônica. E o carro que, cara, porra, meio que salvou o Gol, né? O carro que bom, né? O Golf GTI, cara, eu queria fazer até um vídeo separado, né, cara, pra contar a história dele, né? Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma história do Golf GTI e conta a história dele, né? Como é que ele foi lançado, né? Como é que a Volkswagen, como é que os caras projetaram ele. Ele tem uma história ali, tem uma lenda ali que dizem que é verdade, né? SP2, lindo carro, bacana, bom de colecionável, né? Caro, né? Mas tinha um motor um pouco fraco, né? Acho que era 1.9, refrigerado a ar, né? Os Puminhas e afins, que eram os fora de séries, né? Santa Matilde, Miuras e outros aí, acho que a Adamo, tinha uns outros carros aí por aí, né? Passat TS, Pointer e o Flash, né? Corcel GT, aí tem o GT1 e o GT2. Esse aqui era mais um esportivado, né? Opala SS 250, 4 e 100, né? 6 caneco. Dodge Charger, a gente não teve o Challenger, até salvo aí alguém me corrija, né? Mas o Charger já era uma estupidez, né? V8 era caro, né? Pro cara comprar. Tem vários esportivados aí que eu nem vou citar, tá? Vou citar. Sandero RS, que tá em destaque aqui. 208 GT Turbo. Tinha aí alguns carros também, o Focus 2.0, 145 cavalos, nem chega aos pés do Focus RS, né? Foi lançado na Europa. O Fluence Turbo, teve também Uno, Tempra e Maré Turbo. Esses aqui eu deixei meia parte porque não são de mecânica confiável, né? O Golf GTI e o VR6. O VR6 é uma estupidez, né? É um carro realmente ignorante, né? Nós não estamos falando de Porsche, de outros carros, tá? De Mercedes, BMW, tá? A ideia aqui não é falar disso não, tá? É falar de coisa mais raiz, mais lá embaixo. Mas o Golf VR6 era um carro muito caro. Nem falar de Audi, essas coisas não, tá? VR6 era um carro muito caro. Ele chegava aí nos níveis dos Audis, né? Ele, se bobear, ele custava... Eu vou chutar, tá? Eu vou chutar. Se um Golf hoje normal custa 200 mil, o VR6 ia custar uns 300 e pouco. Talvez 400. Tá? Era mais ou menos assim. O VR6 era muito caro. E era edição limitada. Era um carro até difícil de comprar, né? Eu sei que tem mais carros nessa lista, né? Mas a minha visão aqui agora é essa. E também não adianta ficar botando 190 mil carros, né? A gente não vai ter tempo para gravar.
E eu vou destacar alguns carros. Primeiro, o Golf GTI, ele tem seu lugar na história, né? Segundo alguns aí, ele é o primeiro hot hatch, as montadoras disponibilizaram, principalmente na Europa, né? Ele é o primeiro hot hatch, ele é considerado o primeiro hot hatch. Eu não vou falar dos carros japoneses, porque lá era um outro mercado e ele ficava mais entre eles lá, né? Mas eu acredito que já existia lá algum Civic, alguma outra coisa lá, talvez um pouco mais esportivo, assim, tipo um hot hatch mesmo. O Honda, o Nissan, a Mitsubishi já devia ter alguma coisa lá, a própria Toyota. Mas eu não vou dizer porque eu não sei, é um mercado que eu não conheço. A gente sabe que, até onde eu sei, quando eles começaram a entrar na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, o 350Z, ou o Nissan, aqui tem um outro Nissan que era 6 cilindros também, que chegou nos anos 70 nos Estados Unidos, cara, esqueci o nome. Também era um carrinho legal, mas para os Estados Unidos era bosta, né? Então ele ficava apagado, né? Porque não era um V8, né? Mas era um carro legal. O SP2 era um carro incrível, né? Só faltava o motor. Um design bacana para a época, né? Os Pumas e afins é aquele negócio, não podia importar carro, né? Tinha os fora de série. Santa Matilde, Miura, que até falava, né? Era um carro tosco pra cacete, se você for olhar hoje em dia. Mas ele impressionava. O cara chegava num evento, num bar, num, sei lá, um point qualquer, abria a porta, aquele carro com luz neon embaixo, não sei o que. Aquilo era uma luxúria gigantesca, né? Era um troço do outro mundo, uma nave espacial, sei lá o que era aquilo, né? Então o Miura causava muita impressão, né? Eu lembro de um vizinho nosso que tinha um Miura, ele era diretor de uma multinacional, o cara ganhava dinheiro pra cacete, velho. E ele torrava com festas, casa dele vivia tendo festa. Tinha umas coisas meio estranhas em relação a ele, mas enfim. Depois o cara acabou acalmando, né? Acabou saindo até de lá e foi morar numa mansão lá em Niterói. Cara, porra. E aí depois que ele aposentou, o padrão de vida dele, né, afundou, né? Mas aí o cara conseguiu juntar dinheiro na vida, né? Ele vivia também de rendas e tal. Mas ele tinha um Miura, cara. Porra, o Miura dele, aquele branco pérola, putz grila, falava sozinho. O Passat Pointer tem seu lugar, tá? Era um carro muito legal. Chegamos aqui no Sandero RS, já falamos um pouco aqui do Dodge e tal, né? O Dodge cara, era aquela coisa absurda, né? A níveis de Brasil, né? Um V8 muito caro, pouco acessível. Era um carro assim de entusiasta mesmo e muito caro. Muitos compravam que tinham dinheiro, porque quem tinha um Dodge, o cara ostentava uma situação realmente diferenciada, né? Acima disso, naquela época, enquanto as importações podiam correr, era quem tinha os carros americanos, né? Os V8 americanos acima dos Dodge, né? Aí o cara ostentava mais ainda, né? O Sandero RS está destacado aqui, nós vamos falar por último. O 208 GT Turbo, Focus 2.0, 145 cavalos, 149 cavalos, Fluence Turbo e tal. Tem vários carros, tá? Então eu tô retirando da lista o Uno Turbo, o Tempra Turbo e o Maré Turbo, tá? Por razões óbvias. Desses aí, talvez o mais confiável era o Uno Turbo, né? Um pouco melhor. Mas era também meio problemático, tanto que você não vê praticamente desses carros aí. Mas o Golf GTI já deu destaque, né? O VR6 ele vai sair da lista porque ele era um carro praticamente inacessível em termos de preço. E desses hatches ou esportivos, eu vou dizer o seguinte: para o nosso mercado do Brasil, tá? Qual é o mais icônico? Qual é o mais icônico? Eu não sei mais escrever, né? Escreve no computador. E qual é o melhor? Caramba. As letras não saem. Qual é o melhor deles?
Então vamos primeiro, o melhor vai ficar por último, né? Que é fazer igual o Silvio Santos. Fala ou não fala? Saudoso Silvio Santos. Para mim, o mais icônico, para mim, é o Gol GT. Tá? Por várias razões, eu já dirigi não tinha nem carteira na época. Era de uma pessoa da família. Era um carro maravilhoso, cara. Andava pra cacete, banco recaro, o carro todo novinho. Acho que tinha até teto solar. Era um 86 vermelho. Aquilo era uma loucura, velho, pra um moleque naquela época. E foi o carro ali, eu acho que em termos de disponibilidade para o público, né? Você ter um carro acessível para comprar. Uma coisa é você não ter dinheiro para comprar, outra coisa é você ter dinheiro e não ter o carro para comprar. Então o Gol GT ele chegou nesse nível, né? Então o cara conseguia comprar ou comprar um usado, né? Hoje em dia quase não se vê um Gol GT, um GT desse está muito caro. Depois no final eu vou falar de um carro, tá? Que vocês não vão acreditar. É um carro meio diferente, que ninguém esperava, mas a Volkswagen fez também, né? No meados dos anos 70. O Gol GT, ele era o que era, tá? Poucos estão rodando hoje. Hoje em dia você restaurar um desse é muito difícil por falta de peça. Talvez você tenha que recorrer à impressão 3D, recorrer a outras coisas, tá? Então acho que não fica tão legal. E para mim o melhor é o Sandero RS. Eu já vou explicar por quê. Qual foi o carro que eu omiti de propósito? Que eu acho bem legal, tá? Tem os Fuscas modernos, né? Mas eles também eram muito caros. E não era assim. Tem uma versão do Fusca 2.0 Turbo, que é motor de Jetta, que é pancada, tá? O Fusca Bizorrão 1.6. Ele era um carro legal, cara. E era um esportivinho, um pouquinho mais preparado do que ele tinha umas diferenças, né? Em relação ao Fusca. Era caro, né? Em relação aos Fuscas também, tanto que não fez tanto sucesso. O cara preferia comprar um Fusca 1500 do que um Bizorrão, né? E tava ali quase igual, né? Mas o Bizorrão também virou um carro icônico, né? Hoje em dia, né? Colecionável, né? Mas por que o Sandero RS é o melhor para mim? Por quê? Porque tem questão de acessibilidade, é preço. Um motor de 150 cavalos com um torque ali de 20 e pouquinhos quilos, né? De torque. Ele ficou bem espertão, né? Suspensão dele boa para curva, carro bem acertado. Ela é um pouquinho mais dura, né? E o interior legalzinho, um banquinho, não é um recaro, mas é assim algo que lembra, né? Um pouco de longe, mas lembra. Então, um carro todo acertadinho, um carro acessível para comprar, tá? Um carro acessível de manter, um carro bom de andar, bom de fazer curva. O pessoal faz track day com ele, volta para casa tranquilo. E se você, igual eu tive vendo uma época aí, tinha um RS, acho que era 2020 para vender, 2019 ou 2020, não lembro. O cara botou uma turbininha meio barra de pressão, segundo ele 250 cavalos. Quer dizer, aumentou 100 cavalos. E se aumentou 100 cavalos, o torque de 20 deve ter ido para os 30. Então aí fica uma coisa ignorante, tá? Realmente uma ignorância, tá? Então é um carro que com pouco investimento, você investe lá uns 15, 20 mil talvez, né? E aí você não vai precisar mexer muito em freio, suspensão, porque ele vai aguentar, né? Obviamente você não vai poder botar muito mais de pressão, porque senão você vai ter que mexer no resto do carro, né? Mas eu acho que um 0,4 de pressão ali, acho que fica bacana. Pra você também não pode pôr ele no limite, né? Toda hora, né? Então pra mim o conjunto melhor, né? É o Sandero RS. É porque também quem tem um esportivo sempre mexe um pouco nele, né? Muitas vezes o cara faz um upgradezinho, né? Não coloquei Up TSI, não coloquei Jetta, não botei o GTS, né? O Polo GTS. Porque esses carros, cara, eles são muito manjados. Eles são caros, eles são difíceis de manter, ele dá muito problema de bomba, de bomba d'água, bomba de combustível.
problema de bico, problema de, porra, turbina, sei lá, dá um monte de problema que o pessoal também abusa muito, faz stage. Mas são carros legais, cara. O Up TSI é um carrinho muito bacana, tá? Ele é surpreendente. E o Polo GTS, cara, ele é um novo Gol GTS, tá? Só que ele é muito caro, velho. Então você pega um Sandero RS por menos da metade do preço, se bobear. Hoje você acha um Sandero RS usadinho bom por muito menos da metade do preço de um Polo GTS, né? Certo, pessoal? Então falei pra caramba, falei de alguns carros, uma tosqueira, mas nosso vídeo é raiz. E espero que gostem. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco dos hot hats europeus, né? Que lá a pegada é forte, né? Tinha carros lá que, porra, maravilhosos, ganhadores de rally, ganhadores de corridas. Lá a pegada é totalmente diferente, né? Mas a gente pode falar de alguns hot hats europeus, se vocês quiserem, é só pedir aí. E gostou aí, dá o like. Se quiser acrescentar aí, a gente pode fazer um segundo vídeo. Se bem que eu já falei de bastante carros aqui, né? Mas a gente pode esmiuçar mais os TSIs e pode... Assim, eu não sou conhecedor, não sou mecânico, não sou corredor nem nada, mas dá pra gente trocar ideia, né, desses carros e são bem legais. Valeu!